a nossa reflexão da manhã. Um toque de adoração no ar. 24 horas de louvor e adoração. Jovem Gospel. E para nós é um grande prazer, sempre que podemos refletir na palavra de Deus, quando podemos ler a sua palavra e temos oportunidade de refletir nessa palavra, né? A nossa reflexão de hoje, que nós vamos falar sobre Jerusalém, Jerusalém. A leitura que nós vamos ter é em Lucas, no capítulo 13, versículos 22 ao 35. Assim diz o Senhor. Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse: Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: Não os conheço, nem sei de onde vocês são. Então vocês dirão: Comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: Não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão seus lugares à mesa no reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Naquela mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: Saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. Ele respondeu: Vão dizer àquela raposa: expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã, e no terceiro dia estarei pronto. Mas preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados a você. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu digo que vocês não me verão mais até que digam: Bendito que vem em nome do Senhor. Olha que leitura muito importante, né? E muito especial para a nossa manhã de hoje. Na sequência da leitura, nós podemos ler que Lucas, no capítulo 19, né, versículo 28, diz que, depois de dizer isso, Jesus foi adiante subindo para Jerusalém. Essa é a volta de Jesus para Jerusalém. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente, em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, e exclamavam: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende aos teus discípulos. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, até as pedras clamarão. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se você compreendesse neste dia, se você também, o que traz a paz. Mas agora isto está oculto aos seus olhos. Verão dias em que seus inimigos construirão trincheiras contra você e rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra. Você e seus filhos não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus a visitaria. Amigos, muitas profecias já foram cumpridas em Jerusalém.
Mas quero chamar a atenção para o versículo 37 da parte que diz: toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Pelos milagres, veja bem que no texto diz pelos milagres que tinha feito. Nós hoje somos testemunhas não só dos milagres, mas também da ressurreição de Cristo. Jesus hoje está nos chamando para estar debaixo da sua proteção. Sabe por quê? Porque o fim dos tempos está próximo. Nós podemos ver as escrituras se cumprindo, as profecias se cumprindo a cada dia. Muitas pessoas estão com seus olhos tampados, estão com vendas nos olhos, não estão prestando atenção. Por quê? Porque o diabo, ele ludibria as pessoas com cobiças, Você cobiça coisas e perde o interesse pelo reino de Deus, perde o interesse pelas coisas espirituais, porque você está sempre buscando algo para preencher a tua vida que não é de Deus. Está na hora de despertar do nosso sono e descobrir o que é o melhor para a minha vida. A minha vida que é uma passagem, estou vivendo dias aqui. E Jesus está nos chamando para a eternidade. Veja, Jesus pode estar olhando para nós nesse momento, assim como olhou para Jerusalém e ele chorou. Como ele deve estar olhando para nós nos nossos dias, com tristeza no coração devido ser seu sacrifício que morreu por nós, passou tanto sofrimento, entregou sua vida para que pudéssemos ter a vida eterna, e hoje nós não estamos valorizando o que Cristo fez por nós. Está na hora de mudar a nossa história. Em Lucas, no capítulo 25, versículo 5 diz: alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: disso que vocês estão vendo, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerá essas coisas e qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Ele respondeu: cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou eu, e o tempo está próximo. Não os sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas para o fim, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas antes de tudo isso, prenderão-os e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho, mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras, sabedoria, a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem na cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem na cidade. Pois esses são os dias da vingança, em cumprimento de tudo o que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações se verão em angústia e perplexa, e a perplexidade com o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com os que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestiais serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória.
Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque está próximo a redenção de vocês. Ele lhes contou esta parábola: observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecerem, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado. No versículo 34, ele nos adverte, nos lembra: tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face da terra. De toda a terra, estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Lembre bem desse texto do versículo 34. Tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Estamos vivendo dias difíceis na nossa geração. Estamos passando por muitas dificuldades. As guerras, elas vêm e vão. Mas observe que os tempos, hoje, essa geração, uma geração que está perdida, uma geração que não tem compromisso com Deus, não tem princípios cristãos, não tem interesses pelas coisas espirituais. Como está o teu relacionamento com Jesus hoje? Jesus nos adverte nesse mesmo capítulo, nesse versículo 34, para termos cuidado com os nossos corações, para não ficarmos carregados de libertinagem, bebedeiras e ansiedades da vida. E que aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Vamos ficar atentos, amigos, porque muitas vezes ficamos ansiosos, preocupados, caímos em situação difícil, praticamos coisas que Deus não aprova, que não é do seu agrado. Essa geração dos dias atuais estão sem compromisso com o Senhor. É só olhar para as igrejas, muitas cadeiras vazias. Eu falo de igrejas que pregam arrependimento de pecados, de mudança de vida. Não salões cheios de pessoas com um desejo insaciável por riqueza. Há muitos lugares aí que as pessoas estão ansiosas e nunca se preenche, porque estão sempre buscando alguma coisa para preencher a sua vida. Coisas materiais. Mas quando encontramos Cristo de verdade, nós mudamos de vida, a nossa vida se torna completa. Eu não preciso de mais nada a não ser viver para Cristo. Saber que Ele me completa, Ele está me guardando com o seu Espírito Santo para o dia que Ele voltar, me levar para estar com Ele. Jesus nos adverte em Mateus no capítulo 6, a partir do versículo 19, Ele diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, às riquezas, aos seus desejos insaciáveis desse mundo mau. Veja, Lucas 13, versículo 34. Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedrejas os que são enviados, quantas vezes eu quis reunir seus filhos como a galinha se reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Em Lucas 19, 41, quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela. Agora vamos refletir nesse momento, Jesus olhando para nós hoje, para mim, para você. Será se está sentindo tristeza ou alegria? Em nos ver nas nossas ações, como estamos vivendo.
Será se estamos negligenciando o nosso tempo que estamos vivendo aqui na terra, desperdiçando com bobagens, esquecendo que Jesus vai voltar para buscar? Lembra que Jesus advertiu os seus discípulos, né? Que quando o Senhor se levantar, que ele fechar a porta, não adianta bater mais na porta, porque perdemos a oportunidade. Os dias estão se cumprindo. Nesse mesmo texto nós lemos que as pessoas louvavam a Deus pelos milagres e não pelo perdão dos pecados, pela oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. Esse deve ser o desejo único em nossos corações. Sermos perdoados pela graça de Cristo. Podemos ter um relacionamento com Deus, sermos chamados seus filhos. Olha que maravilha termos esse título de filhos de Deus. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 11 diz: em breve, venho em breve, retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Jesus deixou um presente muito especial para todos nós, toda a humanidade, né? Ele deixou a salvação, o preço pago pelo nosso resgate para estar com Ele no céu. Será se estamos perdendo essa oportunidade devido às coisas do mundo? Hoje temos a salvação em Cristo, temos o Espírito Santo habitando em nós. Temos que ter cuidado, pois Ele nos adverte: venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Lembra-se que o diabo anda em redor, né, como leão, bramindo, procurando alguém que possa tragar. Cuidado com a tua fraqueza, aquilo que te atrapalha o teu relacionamento com Deus, para você não perder a oportunidade de estar no céu com o Senhor. Tem uma parábola lá em Lucas, no capítulo 16, a partir do versículo 19, que Jesus fala para os seus discípulos, né? Ele diz o seguinte: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia de luxo todos os seus dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo tormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então, eu lhe suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amigos, a palavra de Deus está sendo pregada. Essa palavra, essa parábola de Jesus, esse ensinamento dele nos mostra para os dias de hoje que muitas pessoas estão passando dificuldades em pregar o evangelho, em levar a mensagem de salvação. Há dificuldades. Quando nós nos empenhamos a pregar o evangelho, há muitos obstáculos em nossas vidas. Mas a grande alegria em nossos corações é quando descobrimos que tudo isso vai passar, que um dia estaremos com o Senhor na glória eterna. E com isso teremos a oportunidade de ver todos os nossos antepassados, como está lá no texto que Jesus fala. Moisés, Abraão, todos aqueles profetas do passado estarão com o Senhor. Nós também estaremos com Ele. Se dedicamos nossas vidas e buscamos a presença de Deus constantemente, não nos deixamos levar pelas influências do mundo, mas sim pelas promessas de Cristo, confiantes de que Ele vai voltar para nos buscar. Não vamos dar ouvidos às coisas do mundo, nem nos abalar pelas guerras e complicações que o mundo está à nossa volta, mas sim confiantes de que Deus é o nosso protetor. Deus nos resgatou através do seu Filho Jesus para estar com Ele na eternidade.
Creia nisso. Aproveite a oportunidade que você tem. Não desperdice seus dias com coisas mundanas, com coisas bobas, porque a nossa vida que está passando. Nós temos a salvação em Cristo, temos o seu Espírito Santo habitando em nós. Vamos guardar isso com todo cuidado, para não desperdiçarmos a oportunidade de morar no céu. Jesus advertiu Jerusalém, Jesus chorou sobre ela, porque queria tanto salvar aquele povo. E hoje Ele quer nos salvar também. Jesus morreu por toda a humanidade, mas nem todos o aceitaram como Senhor e Salvador da sua vida. Que nós não desperdiçamos o nosso tempo, mas sim acreditamos e buscando sempre a presença de Deus, de Cristo em nossas vidas, e depositamos toda a nossa esperança em suas mãos. Que Deus nos abençoe, que Ele nos fortaleça espiritualmente a cada dia, diante das dificuldades que enfrentamos no nosso cotidiano. Que Deus abençoe você. Quando em cativeiro te levaram de Sião, e os teus sacerdotes prantearam,